Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar a Todas as Nações, capítulo 60, a Lei do Novo Reino. Antes de iniciarmos, não se esqueçam, esse é apenas um resumo do meu resumo. Eu aconselho aos irmãos, vão lá no aplicativo da Bíblia, leiam o capítulo completo, ouçam o audiobook, para que os irmãos possam ter uma experiência completa daquilo que a Palavra de Deus nos trouxe. Então vamos lá, Desejar a Todas as Nações, capítulo 60, a Lei do Novo Reino. Aproximava-se o tempo da Páscoa e novamente se dirigiu Jesus para Jerusalém. Reinava em seu coração a paz de uma perfeita unidade com a vontade do Pai, e com passo decidido avançava para o lugar do sacrifício. Jesus sabia o que estava esperando por ele, Jesus sabia que era a época da Páscoa, sabia que era a época do sacrifício. Mesmo assim, ele foi a Jerusalém com passos decididos, ou seja, andava confiante, tendo a certeza daquilo que ele estava fazendo. Eu e você devemos andar da mesma maneira quando avançamos no conhecimento da Palavra de Deus e aplicação das verdades de Deus hoje para as nossas vidas. Devemos avançar firmes na questão da reforma de saúde, na questão da vida no campo, na questão de vencer de fato o pecado, não sermos derrotados, achando que não podemos vencer o pecado que está sob a nossa frente, achando que é impossível obter vitória. De fato é impossível para mim fazer isso, mas quando Cristo vive em mim, nada é impossível para Deus. Não havia eles exatamente antes disso proclamado por toda parte, o reino de Deus estava às portas. Não afirmava o próprio Cristo que muitos se assentariam com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus? Não prometera a todo aquele que houvesse de abandonar tudo, por amor dele, 100 vezes mais nesta vida, e parte no seu reino? E não dera aos 12 a promessa especial de posição de alta honra em seu reino? Sentaram-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel? Ainda agora dissera que haveriam de cumprir-se todas as coisas escritas nos profetas a seu respeito, e não tinham eles predito a glória do reino do Messias? Em face destes pensamentos, pareciam vagas e obscuras as suas palavras acerca da traição, perseguição e morte. Os discípulos não conseguiam compreender. Ainda assim, Jesus, tendo explicado várias vezes, iria morrer, iria ressuscitar, iria todo o processo que a vida dele era designada a cumprir, ele explicou aos discípulos. E ainda assim, momentos antes, quando eles estavam indo para Jerusalém, a última ida a Jerusalém, eles ainda estavam cheios de dúvidas, sem compreender. E em face desses pensamentos pareciam vagas e obscuras suas palavras acerca da traição, perseguição e morte. Fossem quais fossem as dificuldades que sobreviessem, acreditavam que o reino se haveria de estabelecer em breve. Eles olhavam, viam dificuldades, mas eles ainda estavam presos aqui nessa terra, eles ainda estavam vendo as coisas aqui deste mundo, eles não conseguiam se desprender das coisas aqui, estavam agarrados com as coisas aqui, eles estavam com pensamentos de quem seria o maior ainda entre eles. Esses pensamentos os prendiam aqui e os impossibilitavam de ver qual que era a verdadeira vontade de Deus, que abríssemos mão de nós mesmos, que fôssemos abnegados, que fôssemos servos. O servo aqui terá o lugar mais honrado no reino de Deus. Jesus se mostra bondoso para com eles, não repreendendo seu egoísmo em procurar preferência sobre os seus outros irmãos. Ele lhes lê o coração, sabe a profundeza de sua afeição por ele. Seu amor não é um afeto meramente humano, conquanto manchado pela influência do humano instrumento. É o transbordar da fonte de seu próprio amor redentor. Ele não repreenderá, mas aprofundará e purificará. Aqui, Jesus enxerga as nossas falhas, as minhas e as suas. Ele sabe aqueles que têm o amor genuíno, a verdadeira fé, a verdadeira busca por Ele, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas falhas. E Ele quer fazer uma obra em nossas vidas, quer se aprofundar e purificar a cada um de nós. Eu e você devemos nos colocar nas mãos de Deus para que assim Ele o faça, nos purifique. E quando Jesus purifica,
não é uma purificação incompleta em que você vai continuar se manchando. A purificação de Cristo, quando Cristo de fato vive em mim, é por completo, é uma vitória completa, não é uma derrota que vai vir em seguida, não é algo momentâneo, é algo profundo para sempre. A purificação de Cristo em minha vida é para sempre. No reino de Deus não se obtém posições por favoritismos. Não são alcançadas nem recebidas por uma concessão arbitrária. São os resultados do caráter. O trono e a coroa são penhores de uma condição atingida. São os testemunhos da vitória sobre o próprio eu, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui uma coisa importante. O reino de Deus não se obtém posições por favoritismos. Não são alcançadas nem recebidas concessões arbitrárias, ou seja, não é porque eu nasci na igreja, não é porque eu canto melhor, não é porque eu prego melhor, não é porque eu faço isso ou aquilo. O reino de Deus, as posições no reino de Deus, o reino de Deus não será todo mundo igualitário. Não é todos os anjos iguais. Tem os querubins, tem os serafins, tem os anjos. Lúcifer era um querubim da guarda, ele era regente no coral, ou seja, tem cargos, tem posições diferentes, e as posições no reino de Deus serão determinadas, não de forma arbitrária, não de forma a nascer na igreja, não de forma a guardar os mandamentos, mas serão, está aqui escrito, o resultado do caráter, o caráter transformado, aquele que de fato aqui, os testemunhos da vitória sobre o próprio eu, é a vitória sobre o eu que determinará as nossas posições no reino celestial. A gente pode falar sobre essas posições em um outro vídeo, mas aqui, o que de fato determina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo é exatamente isso, a vitória sobre o próprio eu. E esse ponto que cabe a mim e a você, Deus não interfere. Você tem que vencer as suas vontades, você tem que vencer os seus quereres, os seus gostos, os seus prazeres, o seu egoísmo, a sua vaidade. O que cabe a você fazer, você tem que fazer. E o que cabe a Deus fazer, Ele vai fazer assim que você permitir. O perdão não cabe a você fazer. É algo divino, é algo que provém de Deus. Mas cabe a mim vencer o meu próprio eu e permitir que o Espírito Santo trabalhe em minha vida, para que assim eu possa perdoar o meu irmão que me ofende. Mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente sorveu do espírito de seu abnegado amor, amor que não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Quanto mais próximo a Cristo nós fomos aqui, mais próximo a Cristo nós seremos no reino celeste. Amor que move o discípulo, como fazia o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte, pela salvação da humanidade. Esse Espírito foi manifestado na vida de Paulo. Disse ele, para mim o viver é Cristo, pois sua vida revela Cristo aos homens. E a morte é ganho, ganho para Cristo. A própria morte tornaria patente o poder de sua graça e atrairia almas para Ele. Quando a minha vida por completo for de inteira abnegação, de inteira prestação ao serviço, de inteiro serviço ao meu próximo, de entrega ao amor, que minha vida transborde o amor de Cristo aqui, é essa a vida que será exaltada no reino de Deus. Nos reinos do mundo, a posição implicava em engrandecimento próprio. Supunha-se que o povo existia para benefício das classes dominantes. Influência, fortuna, educação eram outros tantos meios de empolgar as massas para o proveito dos dirigentes. As classes mais altas deviam pensar, decidir, gozar e dominar. As humildes, cumprir, obedecer e servir. E no reino de Deus é justamente o contrário. As classes mais altas são aqueles que mais servem. Jesus foi a prova viva disso, em que abriu mão de tudo
para servir aqui, para que eu e você possamos aprender com o exemplo dele, servir aqui também e lá no céu desfrutarmos das bênçãos que aqui aprendemos. Cristo estava estabelecendo um reino sobre princípios diversos, chamava os homens não à autoridade, mas ao serviço. Chamava homens não para mandar, mas para servir. Cristo me chama hoje, te chama hoje, não para você estar como um destaque, estrelinha aqui nessa terra, em que as pessoas vão te adorar, vão achar você, nossa, vão engrandecer os seus talentos, os seus dons, como você canta bem, como você prega bem, como você faz isso bem. Cristo não nos chama para isso, Cristo nos chama para servir, para ajudar o nosso próximo, para ir até Ele, ver a necessidade e ajudar. É esse o chamado de Cristo a nós hoje. Chamava os homens não para a autoridade, mas para o serviço, os fortes a sofrer as fraquezas dos fracos. Poder, posição, talento e educação colocavam seus possuidores sob o maior dever de servir aos semelhantes. Quanto mais poder, quanto mais autoridade, quanto mais honra, quanto mais educação, quanto mais o que for, é maior a minha responsabilidade para servir a como o meu próximo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. O princípio sobre que ele agia deve atuar nos membros da igreja, que é o seu corpo. O plano, a base da salvação são amor. No reino de Cristo são maiores os que seguem o exemplo por ele dado e procedem como pastores de seu rebanho. Então, novamente, que o exemplo de Cristo para nós não é para nós sermos servidos, não é para nós sermos agradecidos, mas justamente para a gente servir, para a gente adorar, para a gente amar, para a gente se compadecer daqueles que sofrem, daqueles que têm dificuldades, daqueles que têm luta e usarmos dos dons que Deus nos deu para ajudar o nosso próximo. Em questão de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito do outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda a alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu sei que devo fazer reforma de saúde, eu sei que devo me mudar para o campo, eu sei que devo confiar em Deus plenamente, eu sei que devo servir ao meu próximo. Tudo isso que eu sei, cabe a mim colocar em prática e não pegar isso que eu sei e olhar para o meu irmão e ficar querendo jogar. Olha, aquele fulano ali não fez a reforma de saúde. Aquele fulano ali, ele sabe que deve ir para o campo, mas ele não quer sair daqui. Comprou uma outra casa, comprou outro apartamento, comprou isso, comprou aquilo, fez aquilo. Não cabe a mim e a você ficar olhando para a vida do meu irmão e querer julgar e querer mandar nele. Cada um dará conta de si mesmo. Isso é importante. A gente prega aqui e fala reforma de saúde, vida no campo. Nós devemos pregar, sim, devemos falar, sim, mas não devemos impor isso a ninguém. Cada um que tome as suas decisões por livre e espontânea vontade. Cada um de nós daremos conta de nós mesmos. Ninguém tem direito de imergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Vamos lá, tem mais 2 parágrafos, já estamos encerrando, é um capítulo bem curtinho esse. Os princípios e as próprias palavras do ensino do Salvador permanecerão em sua divina beleza na memória do discípulo amado. Permaneceram. Vamos voltar aqui. Os princípios e as próprias palavras do ensino do Salvador permaneceram em sua divina beleza na memória do discípulo amado, no discípulo João. Até seus últimos dias, a preocupação do testemunho do apóstolo às igrejas era: esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esse é o princípio da mensagem, esse é o princípio do reino de Deus, esse é o princípio que eu devo começar a viver aqui. E se isso permear a minha vida, para eu fazer isso de fato, amar ao meu próximo, eu devo abrir mão de mim mesmo, porque quando eu estou focado no eu, quando eu estou focado em mim, no meu ego, quando eu sou o centro da minha vida,
eu acabo deixando todo o resto de lado quando eu passo a amar o meu próximo como sendo um princípio mais importante da minha vida, depois de amar a Deus. Consequentemente, o reino de Deus começa em minha vida. Cristo vive em mim, porque sem Cristo é difícil eu conseguir amar o meu próximo, principalmente quando eu sofro alguma mágoa, quando tem alguma perseguição, quando alguma coisa de ruim acontece em minha vida. Se eu não tiver de fato permitindo que Cristo viva em mim, não vou perdoar, não vou aceitar, não vou querer papo, não vou amar. Sem Cristo não há amor ao próximo, não há como eu amar o próximo. Você vai amar sua família, você vai amar os seus amigos, você vai amar as pessoas próximas a você, mas aquela pessoa que te magoou, não vai haver perdão, não vai haver amor, não vai haver uma ajuda, como nós vimos no caso do bom samaritano, que ele sabia que se fosse ao contrário ele não seria ajudado, mas mesmo assim ele sabia que o certo era ajudar e ajudou. Se não permitirmos que Cristo viva em nós, não iremos viver o princípio do reino de Deus. Para a gente encerrar o último parágrafo, era esse o Espírito que dominava a igreja primitiva. Depois do derramamento do Espírito Santo, era o coração e a alma dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, nem havia entre eles necessitado algum, ou seja, entre a igreja, dentro da igreja, não havia ninguém que passava necessidade, dificuldade, porque um ajudava o outro, um estava sempre ali pelo outro. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e a todos eles haviam abundante graça. E assim eu e você, se permitirmos que de fato o Espírito Santo nos conduza a igreja, conduza os nossos pensamentos, nossos atos, será exatamente assim. Nós não iremos ter esse racha na igreja, essas brigas que nós vemos dentro da igreja. Iremos trabalhar em unidade, iremos trabalhar uns pelos outros. Não iremos ver irmãos passando dificuldade, clamando por ajuda. Quantos irmãos necessitando, quantos irmãos clamando e precisando de ajuda, da nossa ajuda. E muitas vezes nós vemos e nós só falamos, vou orar por você, e nossa ajuda fica apenas nisso. Aqueles discípulos, a igreja primitiva, eles dividiam tudo, era tudo de todos, para que todos vivessem em harmonia, todos vivessem como de fato o corpo de Cristo. E hoje, o que nós mais vemos são brigas e revoltas e coisas do tipo dentro da igreja. Que eu e você possamos de fato olharmos para esses textos e pedirmos para Deus transformar a nossa vida, que de fato possamos nascer no novo reino, aqui, hoje, agora, que o Espírito Santo venha trabalhar em nossa vida e que nós passemos a servir aqui, passemos a amar de verdade o nosso próximo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que o irmão queria comentar, deixa nos comentários para a gente estudar junto, para a gente crescer espiritualmente junto. Os pedidos de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, que o Senhor, por favor, vem transformar o nosso ser, nos dê força para que vencemos o nosso eu e que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, que Cristo possa viver em nós, que possamos amar os nossos irmãos e que possamos, Senhor, servir aqui nessa terra, mostrar o Teu amor a todos que aqui estão, Senhor amado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.